Uma puxa outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora mais uma Puxa Outra e hoje estamos recebendo uma advogada por aqui, Daniele Cravo. Seja bem-vinda a uma Puxa Outra. Obrigada. Bom, é um prazer tê-la aqui. A gente vai falar, lógico, dos assuntos jurídicos, mas aqui é uma sala de casa, então a gente vai bater papo sobre tudo. Assuntos universais, né, gente? Onde todo mundo pode meter o bedelho e dar a sua opinião. Então fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Então vamos para o primeiro tema. Existe liberdade sem responsabilidade? Vivi, começa aí com a gente. Olha, é um assunto super polêmico, mas não tem como dizer liberdade sem responsabilidade, sem comprometimento. Acredito que seja até uma palavra ainda que vai se conectar com isso. Até porque quando você tem liberdade, você só tem liberdade porque você construiu responsabilidade. Veja, eu tenho liberdade de trabalhar a hora que eu quero, se quero trabalhar, se não quero trabalhar. Sou empresária, né? Mas, veja, a minha agenda, ela começa às vezes 7 da manhã e vai terminar 10 horas da noite. Quando termina a agenda, né? Porque às vezes fica coisa pro dia seguinte. Dia seguinte. Então, quando que lembro de tirar férias? Quando tá morrendo mesmo, não, chega, vou, né, preciso. Então, sim, liberdade você só conquista quando você constrói responsabilidade. Caso contrário, vira libertinagem. Eu ia falar que é exatamente a linha tênue. Né, porque, assim, na minha profissão também a gente tem total liberdade de fazer o que quer, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. E eu posso simplesmente, meio-dia, fechar a salinha, né, fechar o escritóriozinho e ir pra praia. Mas, a gente vê pelas pessoas que acabam não cumprindo, fazendo exatamente, trabalhando um pouco mais, elas acabam tendo um resultado muito melhor. E, assim, o que eu falo não é nem o resultado, é, de fato, a construção do profissional que ele quer ser. Né? Porque quando a gente tem essa questão da liberdade de fácil acesso, e hoje a gente vê os jovens e até essa nova geração escolhendo trabalhos por conta da liberdade, né? Porque querem ter a sexta-feira de folga, querem fazer o home office, querem ter 3 horas de intervalo, querem ter horário para o cafezinho. Então, esse excesso de liberdade faz com que, pelo menos na minha área, as pessoas acabam não conseguindo, inclusive, buscar o conhecimento necessário para a atuação no mercado de trabalho. Então, essa linha tênue que eu acho que acredito que as pessoas precisam se autorresponsabilizar um pouquinho mais para poder definir. Ju, tá feito o que tinha para ser feito? Gente, a gente está aqui para viver, né? Sim. A gente não tá só para trabalhar. Mas acho que essas coisas, elas têm que estar totalmente ligadas, a liberdade com a responsabilidade. Não tem como ser uma coisa distinta, na minha visão. Eu concordo com a Ju. Eu acho que a liberdade caminha com responsabilidade. Na minha área, por exemplo, nós somos advogados, eu acho que a gente tem uma profissão de muita liberdade. A gente tem liberdade de interpretar a lei, de apresentar uma solução para o nosso cliente, mas ela tem limite. Ela tem limite na própria lei, tem limite na ética, e eu acho que tem limite principalmente em quem eu represento. Às vezes eu tenho liberdade para apresentar uma solução que eu acho incrível, que é dentro da lei, dentro da ética, mas meu cliente, a quem eu represento, não atende o interesse dele. Então eu acho que ao lado da grande liberdade tem uma responsabilidade ainda muito maior. E não dá para separar uma da outra. Eu acredito que a gente falou muito de trabalho, mas isso se constrói de muito antes, né? Eu acho que existe, sim, essa liberdade quando você nasce, né? Quando você é bebê, que aí talvez você não tenha, né, responsabilidade pelas consequências dos seus atos. Mas até na infância, na primeira infância, você já começa a ser punido, a ser educado. Por quê? Porque a gente vem de uma construção social, né? A antropologia fala muito disso, né? Que a gente vem de uma construção social. E aí, uma vez que a gente esquece disso, acaba perdendo-se o respeito e você vira uma pessoa egoísta, né? Que você só pensa, você pensa em si. E até puxando para essa questão mais materna, né? Mais fraternal, eu fico imaginando a dificuldade que hoje tem um pai e uma mãe de colocar limites nessa liberdade que para eles é tão expressiva, né? É tão necessária. A gente sente a saga pela liberdade, seja ela em todos, né? Hoje uma pessoa de 18 anos entra numa empresa que é CEO, né? Aí a pessoa começou na escola, ela já quer fazer todos os amigos, ou não, né? Então, dosar hoje, acredito hoje, para um pai e para uma mãe criar uma
um ser humano deve estar realmente mais complicado. Acho que dosar sempre vai ser o segredo de qualquer coisa na vida. Seja agora, no passado, no futuro. Dosar a raiva, dosar a tristeza, dosar a frustração, dosar a felicidade. Enfim, dosar, acredito que é um segredo para você encontrar minimamente, não é nem sobre equilíbrio, porque a vida, ela é desequilibrada mesmo, né? A vida é desequilibrada. E é natural que seja, né? Você vai para os excessos, você vai para as deficiências, você vai para a harmonia, mas quando você tem pelo menos noção de, ai, cara, eu tô indo demais para lá, talvez eu preciso puxar um pouquinho para cá, e assim vice-versa, esse é o segredo. Segredo de você não se tornar um pai extremamente hostil, ou liberdade demais. Então, se tentar... E olha, a gente sempre vai estar errando. A real é essa, sempre vai estar errando. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 13. O de 8, ele tem uma liberdade limitada, porque ele não tem maturidade ainda para ter responsabilidade. Agora, o de 13, eu estou começando a dar a liberdade para ele à medida que ele tem responsabilidade. Até esse ano, ele pediu para mudar de curso de inglês. Aí eu falei, olha, essa decisão é sua. Vou dar liberdade para você escolher. Mas você tem que ver os prós e os contras. Você não tem nada é perfeito, né? Tudo não terá. Você tem que fazer escolhas. Ele falou, mãe, posso pensar? Aí eu falei, nossa, ele tá pensando que realmente ele tá começando a ter responsabilidade para tomar as decisões e assumir as escolhas, né? E é justamente isso, né? Acho que é um processo mesmo de não terceirizar as decisões, né? Os pais, eles tomam a frente naturalmente, mas às vezes em pequenas coisas como essa, você já vai dando aquelas dosezinhas de autorresponsabilidade, porque talvez ele tenha que se afastar de alguns amigos, ele esteja em busca de um curso melhor, que vá ter uma metodologia melhor, mas ele vai abrir mão de determinadas coisas. Às vezes é mais longe, às vezes é mais perto, e é sempre uma consequência. E aproveitando que a gente está falando, né, do tema de liberdade, o que vocês acham aí da relação entre liberdade e solidão? Coisas que podem se acompanhar, até porque a solidão, ela é uma construção de espírito, e não é uma construção de espírito, não é um comportamento. Então, veja, você se sente sozinho, não que você esteja sozinho, é uma coisa do ser e não do estar. Que muitas vezes você pode estar sozinho, mas você não se sente sozinho. Mas aí entraria naquela linha do solitude e solidão. Porque é um estado do ser, um espírito, né? Estado de espírito, isso. E a liberdade, dependendo da maneira como você constrói, a solidão pode te acompanhar. Porque você constrói dentro de tantas responsabilidades que você vai começando a se sentir muito só, mesmo com muitas pessoas. Porque, veja, é um estado de espírito. A felicidade também é um estado de espírito. Então, você se sente feliz. Porque pode ser, não é só momentâneo, é um estado. A alegria é uma emoção. Então, veja, são questões, a liberdade é uma fase de vida, você vai construindo ela. E a solidão pode ou não te acompanhar no processo. Desde que isso vai entrar com as suas virtudes, aquilo que você acredita, na sua fé, as pessoas que estão ao seu redor. É isso que vai trazer algum desenvolvimento, a maneira como você constrói relações. Então, a solidão, ela está envolvida nesse aspecto. Mas você não acha que existe uma crescente? Quanto mais liberdade eu tenho para tomar minhas atitudes, mais difícil fica o convívio dentro de uma sociedade? Então, mas é só por causa, depende do seu nível social, né? Então, por exemplo, a gente vive num coisa de um triângulo, uma pirâmide. Então, a maior quantidade de pessoas naquela sociedade está aqui. Conforme você vai criando liberdade social, que a gente está talvez mirando aí, então você vai estar subindo na pirâmide. Então, é mais difícil você encontrar os pares. E se conectar com eles. Porque você só se conecta aos pares. Você não se conecta quando não é seu par. Aos pares é conexão, é energia, tem que ter similaridade. Você não se conecta com aquilo que não é similar a você. Até a física tal, pensa também dessa maneira. Você vai sempre se conectar com os polos. Então, você tem que ter esse processo ali similar de alguma coisa. A gente não se conectou aqui por algum motivo e é pela nossa similaridade, não é pelas nossas indiferenças. Muito pelo contrário. Então, veja, a pirâmide é só sobre a quantidade de pessoas. Aí vai influenciar o lugar onde você está. É isso que vai determinar a quantidade de pessoas que você conhece semelhantes. Eu acredito que, assim, essa questão da liberdade social, que é o ponto que a Vivi está tocando, de fato, a gente constrói ela. A gente constrói a nossa liberdade social. E quando a gente, às vezes, muitas das vezes, para a construção dessa liberdade, a gente precisa deixar pessoas.
E aí, de fato, eu acho que pode ser onde você conecte essa questão da solidão. Porque muitas dessas pessoas, às vezes, que não fazem mais sentido na construção da tua liberdade, você não consegue mais carregá-la, né? Ela não se conecta mais com você. Então, as pessoas podem sim enxergar até nessa questão da solidão, mas eu não acredito que seja por isso. Acredito que é só pelo fato realmente daquela pessoa não fazer mais parte daquele entorno. E aí até fala, né? Os grandes sábios falam: olha, eu tenho 5 amigos que conto numa mão. Mas quando a gente é jovem, a gente tem 30, 40, Exatamente. 50. Então, isso eu acredito que com o tempo realmente vai gerando essa escassez. Mas não necessariamente, porque existem pessoas que têm diversos amigos. Tem um grupo que são 25 casais que a gente faz viagem juntos. Mas eu acredito que seja muito nessa linha mesmo. Acho que os objetivos vão mudando e a nossa construção de liberdade, realmente, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Aí Ou vocês pessoas. entendem que a gente precisa se enquadrar menos. Tem uma necessidade menor social de se enquadrar. Com certeza. Não preciso fazer tanto, né? Me expor tanto, porque eu já fiz também. E você eu não concordo com você isso. não busca tanto reconhecimento o tempo Aprovação. todo, as aprovações. Então é uma emoção, né? É um caráter de trauma que a gente fala da primeira infância, que a gente só busca isso, né? Aprovação, medo da rejeição, medo da desaprovação, e a gente quer reconhecimento. A gente só busca isso. Em toda a nossa vida é voltada para esses 3 aspectos. Então, conforme você vai crescendo, você não vai mais querendo que tanta gente te reconheça, tanta gente te aprove, porque você já passou dessa fase, já sabe que isso aí, você já entendeu o seu valor também, vai criando maturidade, e aí talvez a solidão, de fato, não precisa te acompanhar. Porque a solidão é momentânea, é um estado de espírito, como eu falei. Ela pode existir e você pode sair dali. Acontece. Será que a tecnologia também, com tanta liberdade que a gente tem, a gente às vezes está num lugar completamente lotado, mas a gente está sozinho, porque a gente está ali dentro do nosso celular, em outro mundo, e a gente acaba não se conectando verdadeiramente com as pessoas, né? E aí, entrando um pouco do que ela disse, né? E aí você não se sente sozinho. Não é uma solidão, então. Né? Então, é uma solidão de fato, que você pode estar conectado em outros aspectos. E a solidão, ela é muito triste, gente. A solidão, inclusive, é uma das causas principais do suicídio, né? Se a gente vai falar. Então, a pessoa está se sentindo sozinha, por mais que ela esteja rodeada de pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado com os aspectos da solidão. Porque é uma doença, tá? Gente, acho que concluído o assunto, né? Concluído. Nossa. Tivemos aqui uma... Fomos a primeira infância até. Eu estudo bastante sobre solidão, porque eu acho um aspecto muito importante na sociedade. Não, excelente, Vivi, excelente. Bom, gente, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco volta com outro tema. Eu acho que é bastante curioso, é uma informação importante para todo mundo que assiste a gente. Fica aqui com a gente, com uma puxa outra, já volto. Voltamos com uma puxa outra e agora a gente vai falar sobre o direito dos pacientes com câncer. E para isso temos uma especialista aqui que vai contar pra gente aí o que geralmente as pessoas não sabem quando tem a doença, o que estão deixando passar, o que esse dinheiro está ficando na mesa, né? Acho que essa é uma grande questão. Na verdade, acho que assim, o direito mais básico é o direito à informação, né? Que hoje a gente tem que divulgar, embora tenha muitas campanhas, né? O ano inteiro, não só em outubro, não só no mês específico, porque a partir do momento que a pessoa tem informação, ela se empodera dos seus direitos. Por exemplo, ao rápido tratamento. Quem tem câncer tem pressa, então eu acho que o mais urgente é que seja respeitada. Tem uma lei que a partir do momento que a pessoa tem a suspeita da doença, até 30 dias tem que ser feito o diagnóstico. Uma vez concluído o diagnóstico, tem até 60 dias para começar o tratamento. Infelizmente, no Brasil, isso não acontece. Considerando o Brasil, né, porque a gente tem bons centros em vários lugares, mas a gente tem o Brasil como um todo. Como um todo, 50% não é observado esse prazo. E isso é bem diferente, e isso é o mais importante. Agora, a gente também tem algumas leis específicas que vêm aí para ajudar nessa parte financeira mesmo, como é o caso da isenção do imposto de renda para quem é aposentado, para quem recebe aposentadoria, pensão, reforma, e esse benefício é estendido para quem tem bem aposentadoria privada, na complementação, né? E uma outra dificuldade que eu vejo aí é na linguagem, na legislação. Por exemplo, a lei fala neoplasia maligna, e não é uma linguagem acessível, não é todo mundo que consegue identificar que tem esse direito. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar, orientar
para que as pessoas conheçam, né? Às vezes, o simples fato de conhecer seu direito é suficiente para exercê-lo. Que direito que não é conhecido não é exercido. Tem qualquer pessoa, por exemplo, eu vou pegar o meu caso, meu filho teve, eu acho que eu nunca falei isso em rede nacional, mas meu filho teve um caso de um câncer cerebral, né, com 8 anos de idade. Hoje ele tá já com 14. E eu não sabia dessas informações, né? De estágio 2, teve que fazer uma cirurgia extremamente complexa, passei um estresse danado com o plano de saúde desse país, tive que arranjar uma baita confusão, né? Vou nem falar os nomes aqui, mas arranjei uma baita confusão, tive que entrar na justiça e tal. E, por exemplo, a gente teve que fazer acompanhamento dele durante 5 anos, todo ano tem que ir lá fazer ressonância e tal, para ver se ele voltava, se não voltava. Hoje ele teve alta e agora é só de 2 em 2 anos. Por exemplo, nesse caso, teria direito? Como é que eu conseguiria? Ainda tem direito? Como é que funciona? Na verdade, é sobre a aposentadoria. Como ele tem 14 anos, né? Mas vamos supor que ele fosse uma pessoa aposentada. Se ele fosse aposentado com os mesmos diagnósticos, a partir do momento que ele tem um diagnóstico de neoplasia maligna, ele tem direito sim. Só que é uma questão que é muito discutida, principalmente se você pede esse benefício direto na via administrativa, se o câncer está ativo ou não. Mas, claro que tudo que a gente não quer é levar uma questão dessa para o judiciário. Tá. Mas, quando é preciso, ela é levada e hoje o judiciário entende, os tribunais superiores, que pouco importa se o câncer está ativo ou não. A partir do momento que ele teve o diagnóstico, teria direito à aposentadoria, aos rendimentos sobre a aposentadoria. Isso de invalidez que a gente está falando. Não, aposentadoria normal. Isso, mas normal. de invalidez tem? Se essa doença causar uma invalidez permanente para a função que a pessoa exerce, ela tem sim. Tem o mesmo direito. Um outro benefício que tem, que talvez você como mãe, por exemplo, seria da possibilidade de levantar um fundo de garantia por tempo de serviço. Quem pode usar, quem pode ser beneficiado? O paciente de câncer ou o seu dependente. Interessante. Aquisição de veículos também é um direito. Na verdade, em relação à aquisição de veículos, é considerado as mesmas normas de PCD. Ou seja, se a doença deixou para você uma deficiência motor, uma dificuldade, por exemplo, mulheres que tiram gânglios, né? Elas têm dificuldade de movimentação, então elas se enquadrariam nesse benefício de adquirir veículos com isenção de impostos estaduais e federais. Que interessante. Depois da aquisição do veículo, também tem direito ao não pagamento do IPVA. Então, tem uma série de benefícios que são muito interessantes. Até mesmo o andamento de processo judicial tem prioridade no tratamento, no andamento para quem tem câncer e na possibilidade, quem tem precatórios a receber, pode receber também na frente. Tem essa prioridade que a lei dá. O direito de passar na frente na justiça, isso realmente foi concedido, né? Porque a gente trocou a liminar a cirurgia era na quarta, então estamos com a liminar na segunda noite o juiz já estava dando já, no mesmo dia. A liminar mais rápido que eu conheci na vida. Não, e sabe o que é uma coisa que a gente fala, esses atrasos, até mesmo no diagnóstico do início do tratamento, isso é só mais um peso, porque além de ter um problema, que aquela pessoa não vai ter direito à saúde, que é o mais importante, ao tratamento rápido, isso vai gerar um maior problema para o Estado também, porque ela vai ficar provavelmente mais tempo afastada do seu trabalho, por exemplo, vai ficar no auxílio-doença, um medicamento, o tratamento pode ficar mais caro, então a gente vê que vai acontecendo em cascata todos esses problemas, né? E é um caos, né, na vida da pessoa, assim, eu acho que eu não desejo esse tipo de experiência para ninguém, mas se você tiver que passar uma experiência, que seja eu falo, graças a Deus foi comigo que eu tinha condições de poder ajudar meu filho, porque e as outras pessoas que não têm condições? Essa realidade que a gente tem que tentar mudar, né? Porque essa era uma dúvida minha, inclusive, Dani, assim, toda pessoa tem acesso ao tratamento via SUS? Tem, o SUS garante esse tratamento. Agora, claro que a gente não pode, a lei garante esses prazos, que a gente tem que exercer de iniciar de 30, depois do diagnóstico em 60, mas a gente sabe que não funciona, pelo menos em 50% dos casos de pacientes tratados pelo SUS, não são observados, mas aí você tem que exercer esse direito. Tem casos de o SUS ser obrigado, inclusive, quando não tem vaga ou quando é um caso de urgência, a arcar pelo pagamento numa rede particular, porque é uma responsabilidade do Estado, do município e da União. Então, a pessoa tem direito ao seu tratamento. Se não for exercido, ela pode requerer de todos esses órgãos públicos. Até o plano de saúde também, gente. O plano de saúde não banca nem 40% daquilo que deveria bancar.
Se deixar, a gente tem que fazer tudo no particular. É um caos, um caos. E deixa eu fazer uma pergunta, Dani. E a pessoa que não... Lógico que a gente falou da informação, obviamente. E existe uma defensoria pública que possa ajudar essas pessoas? Não, essas pessoas podem ir até a defensoria pública, que serão auxiliadas, principalmente no tratamento no SUS, né? Garantir esse tratamento. Mas talvez seja um processo também demorado, né? Para conseguir dentro da... A gente acaba usando a prioridade, né? De quem está em tratamento tem a prioridade. Existe, né, até direito aqui no município, né? De gratuidade no transporte público. E a gente sabe que tem pessoas que acabam enfrentando uma dificuldade porque precisa ser emitida uma carteirinha, nem sempre ela é reconhecida, mas enfim, aqui no município, inclusive eu acho que esse é um projeto de lei até da Audrey que veio aqui, né, e ela geralmente fala sobre isso, mas ela até fala bastante, isso é bem interessante, porque a pessoa que está em tratamento, ela precisa ir de um lado para o outro, né, e a minha dúvida fica justamente nisso, né, de a gente tem que propagar a informação, mas... Às vezes as pessoas sabem disso e mesmo assim não conseguem, Mas né? sabe o que eu acho? Às vezes o acesso à desinformação e a burocracia impede essa questão do transporte, ou como de várias outras. Hoje, para você requerer um benefício que você tem acesso, você tem que apresentar um laudo. Às vezes não é o laudo particular, é o laudo público. Se é o do Estado, ele quer de uma forma. Se é um direito que você está pleiteando federal, é de outra forma. Teria que ter uma unificação de procedimentos. A pessoa tem um diagnóstico, é aquele o diagnóstico. Ela não precisa provar no Estado, no município, na União, que ela tem aquele diagnóstico. Então, eu acho que, assim, teria que ter uma unificação de procedimento, porque é muito desgastante. Para quem já está passando um momento delicado, vai para uma perícia para conseguir o transporte, vai para uma perícia para conseguir adquirir carros com isenção do imposto de renda, e outra para o INSS. Ou seja, para ele ter 3 direitos, ele vai ser submetido a 3 perícias. Então, muita gente desiste do seu direito. Eu ia falar isso. Existe, mas parece que desculpa, mas parece que é de propósito. Eu ia falar isso, né? Mas em outras palavras, né? Nesse sentido de é tão burocrático que a impressão que a gente tem é que 1% vai atrás disso e o restante não vai. Mas eu tenho uma pergunta até complicada agora. A pessoa foi a óbito e não teve acesso ao seu direito legal. Os parentes, enfim, filhos, esposos, mãe, pai, pode recorrer a isso? Pode, na verdade, ela pode ser representada, né, pelos seus herdeiros, pelo seu inventariante e pleitear. Mas o que é difícil ainda é a gente fazer essas provas, né? A gente provar, por isso que o certo é, não foi atendido em 30 dias, soluciona. Não foi atendido em 60 dias, faz uma medida. É possível, mas você vai ter que ter prova. Uma questão simples, até uma colega minha, ela foi fazer uma cirurgia, passou pelo procedimento, fez tudo muito rápido e não pensou depois nos reembolsos, enfim. Não pegou documento, fez uma série de coisas. Porque no calor do momento, você quer resolver o problema, né? Depois, como que ela consegue o reembolso? Como ela consegue refazer? Então, eu sei que na hora, a pessoa não pensa nisso. Isso é a última coisa que a gente vai pensar. Mas tem que ter um acompanhante, alguém da família. Deveria ser a primeira, né? Exato. Que auxilie para que depois, para minimizar, né? Pelo menos para minimizar. Eu acho que a pessoa tem diagnóstico, assim, olha, esse é o seu diagnóstico, esse é o seu tratamento, e esses são os seus direitos. Aqui está aqui uma cartilha do que você pode. Toda dor, né, tem um contraponto para aliviar, para facilitar, de certa forma, uma compensação, né, por tudo que você vai precisar investir aí no seu tratamento. E tem alguma iniciativa em relação a esse processo educativo de, por exemplo, a questão dos direitos, da questão advocacia, direito do paciente, e fazer em conjunto com os médicos? Existem iniciativas? Eu não conheço, eu acho que seria muito interessante. O que tem muito são apostilas. A OAB tem, vários hospitais, institutos de câncer, eles têm nos seus sites disponibilizados direitos. Mas o problema é que poucas pessoas têm acesso. Geralmente, quem mais precisa não alcança essa informação. Com certeza. Né? Então, acho que a gente precisa mais de divulgação, de campanha publicitária. Assim, algo como a gente tem no mês do Outubro Rosa, o ano inteiro, né? E eu vou fazer, olha, eu posso falar, porque eu atuo em instituição, sou voluntária numa instituição muito famosa aqui em Santos, mas até no Outubro Rosa eu vejo que se perde um pouco do propósito. É muita festa, é muito holofote, é muita fotografia bonita,
e uns assuntos tão importantes como esses, às vezes, acabam não entrando em pauta. Não estou generalizando, muitas vezes entra, mas em outros casos não. Então, existiu uma glamorização, agora tem Setembro Amarelo, e eu acho que é importante, mas é o ano inteiro que a gente tem que falar sobre isso, né? Exato. Porque a gente tá falando de câncer, e câncer não tem data. Não, quem tem câncer, eu sempre falo, quem tem câncer tem pressa, e o câncer não é público nem privado, ele não escolhe. Então a gente não tem que ter essa diferença entre o público e o privado, né? Dani, obrigada pela aula, Imagina. né? Já ano que vem, Outubro Rosa, estaremos aí, né? Aí a gente traz uma nova pauta. Fica aqui com a gente que uma puxou, outra volta já. Voltamos com o Puxa do Insta, mas antes eu queria deixar um comentário, né? O papo tava tão bom aqui nos bastidores, se deixar a gente grava até no offline, gente. Se junta aqui, ia ter 3 horas de programa, ia ser uma longa, né? Mas vamos pro Puxa do Insta, gente. Anne Frank diz, os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Estamos no Dia de Finados. E trazemos um tema leve agora, né, Juliana? Comente sobre esse tema leve, vai! Gente, assim, na verdade, eu acredito que a vida literalmente é um presente. Todos os dias, acho que vocês me conhecem. E a gratidão, ela vai muito além do que a gente entrega para os outros. Porque se você entregou para mim essa xícara e eu agradeci, é muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa, né? Então, eu acredito que a gratidão, ela é de fato um presente que a gente se dá. E se as pessoas elas enxergassem isso de uma maneira muito mais simples, elas seriam muito mais gratas e elas demonstrariam muito mais os sentimentos uns pelos outros. Porque a gente vive numa era digital que, às vezes, uma curtida é mais importante do que um olhar, que um sorriso, do que escutar uma frase. Então, eu acho que essas coisas, a gente precisava voltar um pouquinho nas nossas raízes e identificar que, assim, a gente precisa falar eu te amo. Quantas vezes um pai e uma mãe, às vezes a gente tem dificuldade de falar para um pai e para uma mãe, eu te amo. Porque tá ali no nosso dia a dia, a gente passa... Gente, a gente tem que falar todos os dias. Você tem que abraçar, amar, agradecer, elogiar todos os dias, porque de fato a gente não sabe o dia de amanhã. A gente só tem uma certeza. Exatamente, mas eu acho, até mais do que isso, Ju, eu acho que tem que ser intrínseco isso, a pessoa já tem que saber, né, e eu acho que é pelas atitudes. Mas eu tenho uma opinião que pode ser até um pouco controversa, mas eu posso falar isso no meu lugar de fala de uma pessoa que, né, perdeu os pais recentemente e tinha um relacionamento maravilhoso, não tinha um problema de... eu não tive esse problema de, eu não falei o que eu queria, ou eles não se sentiam amados por mim, muito pelo contrário. Mas dizendo de um modo geral, essa história de prestigiar mais depois que morreu, e quando você lida com uma pessoa, assim, no dia a dia, nós temos defeitos, nós temos vida no cotidiano, tem interferência. É natural que em algum momento você vai ficar chateado, que você vai ficar aborrecido, que você vai até brigar, parar de falar um pouco e voltar. Quando a pessoa vem a falecer, você não vai ficar lembrando disso. Você resgata, pelo menos eu, né, gente? Não vou generalizar pra todo mundo, mas eu acho que deve ser um problema muito grande você ficar resgatando dor. Você resgata geralmente felicidade, aquela coisa boa. Então, talvez para quem não conseguiu demonstrar isso, ou não tem essa certeza absoluta de que a pessoa que foi embora, ela se sentia extremamente amada por você, eu acho que pode dar essa impressão de que você prestigia mais depois do que ela foi embora. O nome disso chama culpa. Culpa, exatamente. Ter a culpa ou não ter a culpa, né? Você se sente culpado de qualquer situação que você deixou de fazer, o que você não fez. Inclusive, eu já até falei aqui, eu não sei se eu falei aqui no programa, já até falei isso pra vocês, toda vez que eu saio de casa, principalmente pra viajar, você se despede do teu filho. Eu me despeço do meu filho. E eu sempre falo isso pra ele, porque pode ser a última vez, né? O avião pode cair, posso bater o carro, né? Principalmente em viagens, e quando ele fica. E aí você vai se sentir culpado por não ter se despedido de mim. E é um negócio que faz muito sentido, né, na vida, né? E a gente nunca faz isso, a gente se despede das pessoas, quando vai fazer uma viagem, pegar um avião, não sei o quê. É uma coisa tão cotidiana, mas às vezes, de repente, não pode ser a última vez que você vai ver a pessoa.
A gente vive tanto no automático que às vezes a gente não se dá conta que o nosso maior ativo é o nosso tempo, né? Sim. E aí a gente ter tempo de qualidade com as pessoas em vida não tem preço, não tem substituição. Mas às vezes a gente esquece, a gente tem que realmente pensar nisso para exercer isso, Com né? certeza. Eu trago um ponto também, acho que com o tempo vai passando, os problemas eles vão se tornando menos problemáticos, porque se você olha para nossa adolescência, e aí você fala assim, nossa, por que eu fiquei bravo com a minha mãe por conta daquela situação? Então, assim, aos poucos, claro, tem gente que não tem tempo, né, de chegar na nossa idade, chegar Sim. passando por tudo isso, mas assim, você passa a olhar para os problemas de uma outra maneira e assim, eu não vou ficar emburrado com ninguém. Eu não vou não vou dormir no mesmo lugar que uma pessoa, obrigada. Para mim não faz o mínimo sentido. Assim, não faz sentido nenhum. Se eu tô dentro de uma mesma casa, eu tenho que estar no mínimo conversando com a pessoa. Então, a forma com que a gente lida também vai mudando. Com certeza. Né? Tudo vai mudando. Ou não, E se com a gente certeza. tivesse isso, eu falo, né? Parece papo clichê, eu já sou considerada tia, avó, ou seja lá o que for. De fato, as coisas vão mudando e a gente tem que levar as coisas com mais leveza. A gente só tem um problema quando a gente se depara com a doença. Ah, isso é vida, verdade, é um fato. Porque eu tenho todos os problemas do mundo. Até que ficar a doente. gente já falou sobre isso no Já. programa E é uma verdade, todo uma mundo... realidade. Então, todo o restante, a gente resolve. Concordo. Mas só para concluir o assunto, né, até algo interessante de falar nessa questão de morrer jovem, de ter problemas ou não ter, né? Vou comparar aqui o Ayrton Senna e o Pelé. Eu acredito que o Pelé talvez tenha sido um atleta maior do que o Ayrton Senna. Não sei se dá para competir nesse lado. Sim. Mas não teve tanto clamor. Não sei se por conta da época também, quando um foi embora e quando o outro. Lógico, o acidente também causa isso. Mas eu tenho essa impressão que quanto menos rusgas Sim. dentro daquele relacionamento, até que seja com uma pessoa famosa, é mais fácil ter essa gratidão e aquele apelo, aquele clamor. Até Ele hoje, né? Ele é maior. Com certeza. Então vamos pro caderno de perguntas, gente, que a gente, né? Vamos lá, vou começar com a Vivi, que tá aqui na minha frente. Se você perdesse a memória, qual seria a primeira coisa que você acha que as pessoas contariam sobre você? Acho que eu tenho vários CNPJ. Eu te falaria. Eu juro. Você sabe, né, que você tem 7 CNPJs, que você precisa ir lá e que não sei o quê, olha a sua agenda. Segue a agenda, segue a agenda. Eu juro que eu ia te falar. Eu acho que as pessoas que moram, assim, que eu adoro acordar cedo, eu adoro me cuidar e cuidar dos outros. Ah, não, com certeza. Eu ia falar, Juliana, se pegasse um bolo na minha frente, não, essa não é você. Você não come não bolo. pode comer. Eu acho que iam falar que eu vivi intensamente, que eu ri alto e que eu fui feliz. Amém! Maravilhosa. Ai, gente, acho que tem tanta coisa, né? Eu tenho pra te falar de ti. Então fala. Que você é maravilhosa, Ah. que você evoluiu, que você antes se atrasava, que agora você é uma moça que não atrasa mais. Janaína, Você corre pontual. aqui. Você é uma moça pontual, que adora Verdade. maquiagem. Adoro maquiagem. Mãe de pet, né? Louca, mãe de óbvio, pet. isso, todos os pets possíveis. Vou voltar com a Dani, então. Não é terapia, mas melhora a sua saúde mental. Dançar e tomar vinho. É difícil, hein? Difícil. Academia. Banho de banheira. Ai, Kelly, cadê você hoje aqui nesse programa? Mas eu concordo muito com a Dani, com dançar e tomar vinho também. E a minha pergunta, ela vai ser até um pouco, né? Já vou responder a outra. Eu gosto muito de ficar olhando meus pets, gente. Eu passo, às vezes, 1 hora lá só olhando a dinâmica deles, assim. Com uma taça de vinho, hein? Fica melhor ainda. Imagina, uma taça de vinho numa banheira, olhando. Mas eu acho tão engraçado, assim, aquela dinâmica de um perturbar o outro e pega a comidinha, mistura com a aguinha. Eu acho tão legal a simplicidade, né, Com da certeza. dinâmica. Aí um briga com o outro sem querer, aí tem um arranca-rabo. É uma coisa que pra mim é uma terapia. Eu faço isso, tá? Também, de ficar observando, também, né? adoro observar Fantástico. também meus animais, adoro. É muito Daqui a pouco o gostoso, cachorro vai lá, xincha a gata, daqui a pouco a gata vai lá, lambe você fica tudo. E eles ficam correndo. É um negócio muito. E é uma dinâmica do nada, assim, adoro né? também. Eu acho muito E terapêutico. eles são muito inteligentes, né? E é leve, né? E É leve. leve. Animal. Uma responsabilidade que você carrega com orgulho. Eu vou começar, eu acho que é cuidar da minha família, cuidar da minha casa. Eu acho que é uma alegria muito grande. Você, Dani. Ser mãe. Ai, que linda! Essa é uma Que responsa, hein? responsabilidade.
Eu, basicamente, é na mesma linha que você. Acho que é cuidar de pessoas, seja na minha casa, no meu trabalho. É cuidar de pessoas. Eu acho que eu vou lá na minha missão, né, de vida, que entendi há alguns anos aí do que é, mas é trazer uma virtude nova aí, nacionalmente falando, né, que é trazer a medicina chinesa para o Brasil de maneira que ela se torne popular e que cada vez que passe mais e mais e mais pessoas tenham a oportunidade de acessar e, cara, mudar tanto a vida das pessoas. Não, assim, o seu muda ainda maior, né? Porque se ela não tem uma estruturação financeira, ela nem consegue comprar os fitos, porque ela não vai ter dinheiro e assim vai Mas não sucessivamente. necessariamente, Acho né, que é uma Vivi? coisa Porque às vezes a pessoa pode ter uma estruturação financeira gigantesca e ela não tem essa visão para o mundo, ela tem uma visão 100% Sim, com certeza, interna. também. Mas eu olho pelos clientes, né? Quanto mais nível social você tem, mais fácil é esse tipo de acesso na sua vida. Alguém vai falar, olha, vai lá fazer um tratamento de acupuntura, olha lá, vai não sei o quê. Mais fica fácil de você acessar esse tipo de coisa. Pode ser que ela não acredite, que tenha outros parâmetros, mas aí é outros fatores, né? Mas eu acredito que popularizar, todo mundo ter acesso, ser um produto de primeira escolha e que qualquer um possa comprar e se beneficiar. Eu acredito que essa Gente, ela é muito empresária, porque ela foi a única pessoa que respondeu Total. pro mundo, né? Não pra... Eu sou aquariana, tá bom? Funciona assim. E ela é horoscópica é ótimo. Criamos uma palavra aqui no Vamos Puxar Outra, gente. Ela é astrológica. Eu sou aquariana. Aquariana sempre tá pensando no mundo, bem pra todo mundo. Eu vou salvar a humanidade, gente. Só para fazer um adendo antes de encerrar o programa, não é terapia, mas melhora minha saúde mental é viajar também. Acho que todo mundo aqui, né? Com certeza. E aí também lembrando a Kelly ama viajar também. Eu acho que, gente, tem uma coisa que eu honestamente estou flertando muito forte com isso aqui nesse finalzinho de temporada. E a Juliana tá regalando o olho pra mim. Não, pra eu não brotar uma viagem. Mas, Dani, muito obrigada pela sua presença. A gente fala bastante, né? O nosso tempo acaba sendo curto porque dá pra ficar aqui tranquilamente, né? Com batendo certeza. papo, Tomando café. aproveitando aqui que estamos no dia 2 de novembro, dia 12 desse mês, às 18h30 no Espaço Taori, vai ter a segunda edição do Microfone Aberto de Uma Puxa Outra. Então, essa salinha aqui vai ser para 80 pessoas e você vai poder falar à vontade dentro dos nossos temas. Primeira edição foi incrível e a expectativa para essa edição, gente, tá? Maravilhosa. Super. Maravilhosa, né? Muitas ser coisas incrível. especiais e E inéditas. a gente vai querer ouvir todo mundo. Exatamente, gente. Então, quem ainda não garantiu o ingresso, já garante, porque essa edição vai ser ainda melhor que a primeira. E é isso, gente. Encerra agora Uma Puxa Outra. Fica com a gente todos os domingos, aqui na TV Cultura Litoral. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu, Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta.